Paz, para quem for de paz, eu sou o Luiz e bom, o André Valadão, pastor André Valadão, pastor presidente da Lagoinha Global, acabou de se pronunciar a respeito de tudo que está acontecendo envolvendo o seu nome e o nome da igreja, no caso do Banco Master e agora na CPMI do INSS. Antes da gente ver o que ele falou, o pronunciamento oficial dele, é muito triste. Eu, como cristão, você, provavelmente que segue esse canal que é cristão, isso é algo que nos entristece muito. E talvez você pense assim: ah, não, bem feito, a máscara tem que cair, é isso mesmo, bem feito. Particularmente, eu acredito que isso é muito ruim, porque para cada escândalo, seja ele justo ou não, tantas outras pessoas desacreditam da fé, desacreditam talvez que a igreja e que principalmente Jesus é real na nossa vida. Porque o Brasil, eu já vou entrar no assunto e vou mostrar o vídeo para você, mas eu quero pontuar isso. O Brasil é um. O número de cristãos no Brasil só cresce a cada ano, mas a população não sente uma mudança na sociedade. Se a maioria das pessoas são cristãs, se nós somos um povo cristão, nós temos princípios e valores, por que que o Brasil não muda? Por que que as coisas não acontecem? Porque muitas das vezes as pessoas que se denominam cristãs, elas não agem como tal. E sim, isso é muito triste. A gente vai dar uma olhada aqui nesse vídeo. Eu tô na rede social aqui do pastor André Valadão, esse é o canal oficial dele, onde ele soltou esses dois vídeos curtinhos que a gente vai ver. O primeiro que nós vamos ver é: precisamos saber sobre a CPMI, ele foi citado, Damares falou ali e mostrou que a Igreja Lagoinha, pessoas ligadas e até mesmo o pastor André Valadão tinham ali supostamente algum tipo de envolvimento, ou foi citado, enfim. Vamos ver ele explicando essa situação aqui. Precisamos saber sobre a CPMI. Vamos lá, gente, a CPMI do INSS, né? Gente, o meu nome foi citado nessa CPMI a partir de um requerimento do deputado Rogério Correia, deputado petista, esquerdista, onde eu já estou abrindo processos contra calúnias, difamações e acusações indevidas que ele fez até a respeito do meu filho de 16 anos de idade, dizendo que meu filho era casado, foi casado com a filha do Daniel Borcaro. É um cara completamente sem noção, esse tal de Rogério Correia, um esquerdista maluco, né? Tá na cara que é maluco. Outro deputado também infundado nas suas declarações, que é o, como é que chama aqui? Alencar Santana. Pelo amor de Deus, gente. Nós temos que entender o seguinte, gente. O Brasil, ele trabalha debaixo de uma perseguição eleitoreira que é um lamaçal. Essa CPMI, o meu nome ter sido citado nessa CPMI, é uma prova de uma perseguição infundada e caluniosa. Eu sou presidente na Lagoinha Global, moro nos Estados Unidos. Aí uma igreja no Brasil, ela tem um membro aleatório na igreja que, pela razão da CPMI, está sendo investigado. E tem as razões dele e tem os motivos de ser investigado. Nesse ponto aqui, eu acredito que o pastor não foi tão claro. Não é um membro qualquer, é um pastor da igreja, ou um ex-pastor. Então, assim, ele não pode ser tratado como um membro qualquer. Isso não pode ser tratado como algo comum. Isso, de fato, tem que ser tratado, primeiramente, internamente, dentro da igreja, e depois comunicado para os membros, as pessoas que ali são alimentadas nesse corpo, que pagam dízimos e ofertas. Elas precisam de uma explicação. O porquê que esse pastor tinha ali algum tipo de envolvimento com o Banco Master, e os fundos de investimento dele, o porquê que o nome da igreja talvez tenha sido usado para fazer algum negócio. Tudo isso tem que ser explicado. E eu acho que o André Valadão aqui, o pastor André Valadão, não foi tão claro na sua explicação referente a isso, tá? Mas vou deixar ele continuar falando aqui. E aí eles tomam a igreja, presta atenção, gente, eles tomam a igreja para tentar difamá-la e colocá-la como se ela fosse uma instituição criminosa.
Eles tratam e começaram a falar de mim, falaram do meu filho de 16 anos de idade nessa CPMI, como se nós fizéssemos parte de uma instituição criminosa, como se fôssemos criminosos. São pessoas que não merecem um pingo de respeito, são pessoas que desejam acabar literalmente com a credibilidade de lideranças cristãs. Isso traz o quê? Perseguição religiosa, difamação, calúnia, ataques indevidos, ao ponto de eu nem ser o pastor daquela igreja e ele querer me colocar numa CPMI, como se eu tivesse que responder para uma igreja que está lá na ponta no Brasil. Rogério Correia falou coisas tão infundadas que, para nós que já entendemos ele como um petista, esquerdista, a gente nem precisa falar muito ao nível da pessoa que é esse Rogério aí, né, esse senhorzinho aí. Então, nós estamos aqui, estou aqui fazendo essa declaração para você, para começar a responder sobre a CPMI, né? Eu não vou parar mais agora, eu quero continuar respondendo, deixando claro para você sobre isso, mas o meu nome foi para a CPMI a partir dessa denúncia e dessa fala fatídica desse deputado esquerdista. Já estive em contato também com a Damares, inclusive falei com a Damares hoje, onde as 2 vezes que eu falei com ela, eu deixei claro para a ministra Damares, uma irmã em Cristo, que ela mordeu a isca dos esquerdistas, ela mordeu a isca deles. Um esquerdista doido que coloca o meu nome numa lista para a CPMI e ela fala das igrejas evangélicas mordendo a isca dessas pessoas que querem difamar, denegrir e perseguir a realidade que é o crescimento e a bênção que é a igreja evangélica. Então, assim, sobre a CPMI, o que eu tenho a dizer é o seguinte: vindo do Rogério Correia, é a mesma coisa que vir de uma barata. É a mesma coisa de vir de um esquerdista, um esquerdopata louco. É isso que eu tenho para dizer. Esse foi o primeiro vídeo, tá? Eu já pontuei aqui que talvez ele deveria ter ido direto ao ponto, falado eu não tenho nada a ver com isso, né? Isso aqui é uma opinião minha, né? Eu não tenho nada a ver com essa situação. Quem me acusa deve provar alguma coisa. E vindo de uma pessoa da estipe desse cidadão, já é de se desconfiar. Talvez, se ele fosse por esse caminho, seria mais direto, reto e comunicaria melhor. E a gente vai ver esse segundo vídeo aqui, só para que você entenda. A Lagoinha, ela lançou um banco digital para os seus membros. Esse banco se chama Clava Forte. E ele operou na Lagoinha durante um tempo. Só que ele parou de operar. E algumas pessoas na internet falavam que esse banco, Clava Forte, ele tinha ligação, ele era uma ramificação do Banco Master. Inclusive hoje, na data que eu estou gravando isso aqui e conversando com vocês a respeito disso, um outro banco foi liquidado pelo Banco Central, que é o Ewbank, que era um braço também do Banco Master. O que é uma liquidação de banco? É ele fechar. Simplesmente ele decretar falência. E aí perguntaram para o pastor aqui, sobre o banco Clava Forte, tem ligação com o Banco Master? Vamos ver o que o pastor respondeu aqui a respeito disso. Sobre o banco Clava Forte, tem ligação com o Banco Master? Eu começo respondendo essa pergunta dizendo o seguinte: pode abrir agora, abra agora o sigilo bancário do Clava Forte. Pode abrir agora. O vínculo do Clava Forte com o Banco Master é -1, não é nem 0 não existe. É um polo absurdo de leste e oeste. Não existe nada. O Clava Forte foi simplesmente um sistema de pagamento criado na Lagoinha Global para tirar as taxas bancárias abusivas que todo mundo aqui sabe que os bancos terceirizados têm no Brasil, para que fosse um trabalho interno, e foi muito bom. Durante um ano funcionou muito bem. Mas, presta atenção, devido ao alto índice de hackeamento bancário por causa da fragilidade bancária do Brasil, nós decidimos fechar o Clava Forte por causa dos hackeamentos bancários, para não corrermos esse risco. Porque a proteção de hackeamento bancário no Brasil é muito caro e a denominação não tem condição, a Lagoinha Global, de ficar suprindo a proteção desse sistema bancário de pagamentos internos da denominação. Simplesmente isso. Não há uma vírgula de vínculo entre Clava Forte e Banco Master. Os aproveitadores de plantão
os esquerdopatas de plantão, aqueles que querem hypar em cima dessa mentira. Nós estamos averiguando todos aqueles que falaram essa falácia, essa mentira, e vamos juridicamente em cima de todas essas pessoas, porque não tem provas, não existe nada a respeito disso. Quiseram vincular o bloqueio do Banco Master com o fechamento do Clabaforte, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o pastor André Valadão soltou esses 2 vídeos onde ele explicou da maneira dele, né, a respeito dessas dúvidas, não só minha, sua, mas talvez até dos membros. A Lagoinha, ela sempre foi e hoje ainda mais é uma igreja muito grande e muito relevante no Brasil. Então, ela tem membros, talvez online, pessoas que não estão ali presencialmente, que são alimentadas ali pelas redes sociais, que acompanham o trabalho do pastor e da igreja, que gostariam de receber uma resposta. E que bom que ele veio. E eu já deixei claro em um vídeo anterior e reitero isso aqui. Se o pastor, se a igreja ou se qualquer outro pastor ou denominação tem algum tipo de envolvimento com qualquer escândalo desse, Banco Master, CPMI aí do INSS, qualquer roubo, que pague. Que pague. O que não pode, o que ele falou, é ficar esse desgaste. É uma pessoa fazer uma citação, como eu expliquei num vídeo que eu fiz, você pode citar alguém no processo. Eu citei ele. Só que citação não quer dizer que a pessoa é culpada. Citação não quer dizer que a pessoa tem algum tipo de envolvimento. Só que a notícia, como ela sai, mancha a imagem da pessoa. E já era. Vai ficar para sempre ali alguém que tem um envolvimento. E você sabe que a maioria dos brasileiros não gosta de ler, não gosta de acompanhar as coisas de perto, então acredita em tudo o que vê na internet. Eu estou defendendo o pastor, eu estou defendendo a igreja de maneira nenhuma, até porque eu não sou advogado. Eu sou um irmão em Cristo que me interessa por esses assuntos aqui e que tiram tempo do seu dia para comentar sobre essas coisas, tá? E que bom que ele se pronunciou e que a justiça dos homens e a divina seja feita. Mas eu quero saber a sua opinião, tá? Você pode deixar aqui nos comentários aquilo que você acha sobre esse caso. Gostaria muito de saber de onde você está me assistindo. Então é muito importante que você comente aqui, tá? Você vai perceber que às vezes aparece aqui alguns produtos na descrição. Se você tiver interesse em adquirir algum produto desse que aparece aqui, eu sou remunerado por isso e você abençoa o canal de alguma forma. Então, fica aí para você o convite. Eu sou o Luiz, que Deus te abençoe, que Ele tenha misericórdia da nossa vida. Até um próximo vídeo. Valeu!